voltando para os pagamentos de desembargador Oswaldo. No pagamento de desembargador Oswaldo, ele, no primeiro dia de gestão dele, depois do carnaval, a gente tinha um processo 2002 771. Era um processo altíssimo. Se eu não me engano, a numeração desse processo é essa mesma, 2002 771. É o processo que vinha exatamente posterior ao processo da ENASA. E nesse processo, que tinham algumas partes, ela disse, o desembargador Oswaldo disse: Carla, o que é que a gente tem de dinheiro? Eu disse: bem, a gente tem um dinheiro sobrando. De onde é de quem é esse dinheiro, eu não sei. E tem esse dinheiro que chegou para pagamento desse, a gente conseguiu fazer um acordo com esse processo de 2002. E esse processo de 2002 ele vai ser pago em várias vezes. Ele vai ser todo parcelado. E assim foi feito. Uma das senhoras, que era quem vinha para então, foi quando elas sossegaram mais. Então vai começar um pagamento. Então tá, a gente vai ficar quieto. Era um 7 ou era um 8 na frente do processo de Maurício. A gente não pagou muita coisa no município de Natal, não. Era de 2000 e pouco. Então a gente fez o parcelamento. Todo mês elas iam lá pegar uma guia e depois passamos uma guia não, desculpa, cheque. Eram feitos cheques individuais, porque até então o pagamento entendido sem ser cheque. Antigamente os pagamentos eram feitos em um só cheque ao advogado. Foi cancelado porque anos depois as partes chegavam alegando que não tinham recebido e quando viram o sistema o processo já tinha sido arquivado. Ou então, aí quando a gente passou a dividir os cheques, aí a gente começou a ter o problema que, por exemplo, esse processo de 2002, esse 770, eles são várias partes. Não sei se 23 autoras, eu sei que eram todas senhoras. Não sei quantos autores eram, eu sei que era muita gente. E a gente tinha que preencher o número de cheque, que levava mais de um talão, todo mês, aquela mesma coisa. Muito bem, pagamos o processo todinho. Quando ele viu o desembargador Oswaldo, viu o movimento de dinheiro. Ele disse: Carla, vocês movimentam muito dinheiro no precatório. Eu disse: é. Ele disse: esse dinheiro ele vem identificado? Não. Quando ele cai na conta, ele vem dizendo: é para pagar tal processo ou é de tal lugar? Não. E existe esse saldo? Existe. Então vamos pagar o processo 2002 duas vezes. Disse: como? Ele disse: uma vez só. Eu disse: por quê? Ele disse: se o dinheiro não tem dono, a gente usa. Certo. Se o dinheiro não tem dono, a gente usa. Como é que a gente vai fazer? Ele disse: só quero, agora o que é que eu vou fazer? Ele assinava o cheque. Toda a assinatura de cheque, como eram feitos os pagamentos, eram feitas por desembargador Oswaldo. Eu não lembro quem era o vice de desembargador Oswaldo, mas ele nunca chegou, o vice, a assinar nenhum processo, nenhum cheque, não. Aí o que foi que a gente fez com esse processo de 2002? A gente tinha que lançar no sistema, até para justificar no banco, que o processo estava sendo pago. Então, muitas vezes a gente mandava o mesmo número do processo, que vocês vão ver mais na frente, quando vocês estiverem, vocês vão ver que vai ter números de processos parecidos, números com dígito diferente. O que era um 8 passava um 3, o que era 1 passava a ser 7, e poderia ser justificado de que forma? Foi erro de digitação, qualquer problema que desse. Então o desembargador Oswaldo fez um cheque só. Não lembro o valor, porque não foi só um cheque. Nem lembro a quantidade de cheques, se foram 2, 3 cheques. Eu não podia sacar o cheque, porque a conta era do precatório. Eu trabalhava no precatório. Não podia sacar o cheque. Aí o que foi que eu fiz? Pedi a George para que eu depositasse o dinheiro na empresa, eu acho que foi na empresa, na conta da empresa dele, 113098,9. É o número da conta dele, 113098,9, era a conta do Nicola, se eu não me engano é essa, só que eu acho que essa é a pessoa física. Se não foi pessoa física, foi pessoa jurídica. A pessoa jurídica dele era Gleice.
E a pessoa física, George Leal. Eu não sei se na pessoa física ou na pessoa jurídica. Eu sei que eu fui ao banco várias vezes levar o cheque assinado por desembargador Oswaldo para depositar na conta de George. Ou George ou Glex. Ou George ou uma empresa. Depositava. Depois de depositar o dinheiro, já marcava, separava os saques, porque como o valor era alto, eu não podia sacar todo num dia só. Eu ia ao banco, pegava o dinheiro, botava dentro da bolsa, todo dia, enquanto tivesse pagamento sobre aquele cheque, eu botava no envelopinho, chegava na sala dele, aquela fofoca, o envelope ficava dobradinho, o envelope todo vazio debaixo da mesa dele, debaixo dos papéis dele, porque ele trabalhava com aquele negócio, com as folhas de ofício, o desembargador Oswaldo. Eu ia todos os dias na sala dele, enquanto tivesse verba a ser liberada daquele cheque. E o envelope estava lá, com o dinheiro. Aí ele me pergunta, Carla, como é que você prova que eu entreguei a ele? Esse dinheiro foi visto, assim, a comprovação de que de fato eu levava o dinheiro para o tribunal para entregar a ele, porque eu, muito displicente, sou displicente demais no sentido de deixar minha bolsa aberta. E um funcionário meu, muitas vezes, chegava e dizia, Carla, pelo amor de Deus, olha a quantidade de dinheiro que tem na sua bolsa. Feche a bolsa pelo menos, porque eu tirava um pendrive, tirava uma coisa e deixava a bolsa aberta. Então ele via que tinha dinheiro. Quem é esse? Hã? Quem é esse? Elton John. Ele é o chefe de sessão de conferência e pagamento. E por várias vezes ele fazia, Carla, fecha a bolsa, sua bolsa está cheia de dinheiro. E eu nem tocava, tirava uma coisa, outra. Depois eu fechava do fato, guardava a bolsa, porque aquele dinheiro tinha dinheiro certo. Desse dinheiro eu ficava com uma parte. Não existia percentual. Nunca a gente chegou para dizer assim, 10% é meu, 5% é seu. Não. Se hoje eu sacasse 5 mil ou se sacasse 10 mil, eu ficava com 1.000, 2.000 e o restante estava dentro do envelope e estava lá na mesa dele. Pronto. Quando ele viu que o negócio funcionava, ele disse, foi o início? Foi o início. Foi nesse processo de 2002. Como é? Foi nesse processo de 2002. Foi nesse processo de 2002. A senhora disse que lembrava do número. 2002, 770 dígito 1. É um processo do município de Natal. Eu tenho quase certeza que o processo que a numeração é essa. Por que eu tenho quase certeza? Porque quando me tiraram, me afastaram de lá, eu não tive mais acesso a nada. Quando levaram tudo que eu tinha em casa, eu levava muito processo para casa, porque eu tinha que fazer o despacho meu e do presidente, então eu não tinha dados. Meu computador, quando eu estava trabalhando, foram trocados 4 vezes, eles levavam meu computador sem nem me avisar que tinha levado, então eu perdi muito material. Fizeram, nas últimas semanas, backup e não me deixaram com nada. Então, assim, quando eu fui atrás das minhas pastas, eles já entraram numa inspeção, foram fazer uma inspeção, mas entraram de forma que tiraram tudo e não deu tempo de eu ficar com material. É tanto que foi até depois o desembargador Caio, quando assumiu a inspeção, mandou até um memorando bem desaforado lá. Qual é eu preciso saber da chave do armário. Aí eu digo, olha, a chave do armário, eu amarrei uma fita de 1,5 metro, eu sabia tanto que ia dar confusão, que eu peguei uma fita vermelha de 1,5 metro, amarrei na chave e disse a todos do setor, a chave está na caixinha, na primeira gaveta, onde todo mundo sabia onde estavam todas as chaves, porque eu tinha medo das guias. As guias, por que das guias? As guias elas eram preenchidas por autor, o beneficiário era isento, então era um cheque em branco. Para o banco é um cheque em branco. Então eu mostrei a todos, inclusive a secretária-geral. Quando eu estava em casa, 3 dias que eu tinha chegado do hospital, veio esse memorando me pedindo essa chave. Aí eu digo, olha, a chave, inclusive eu mostrei a todo mundo, está amarrada com 1,5 metro, eu não tenho chave nenhuma. Bem como eu não tenho documento nenhum em casa. Eu disse, não, eu vou olhar.
Aí vi que eu tinha alguns ofícios, que eu tinha um processo de Misael e outra parte, eu não lembro. Luzia. Ana Luzia ou é Luzia? Luzia Paiva e Misael. Era um processo até da emenda que eu tinha que pagar um imposto. Então foi o que eu fiz. Eu levei esse processo para casa e fui fazer que eu tinha que fazer os depósitos de imposto de renda. Tinha me questionado também por que é que eu fazia o depósito antes até de pagar o autor. Porque ele é diferente. O procedimento de pagamento de impostos, ele, na hora que há o repasse do Estado ou do ente devedor para com o tribunal, ainda que o credor não venha pegar esse valor, se o tribunal tinha recebido o dinheiro, eu tinha que automaticamente fazer o pagamento da vista. Então, o Estado fosse processo. Então, o que eu tinha de processo, mandei. Tinha esse, acho que eu tinha mais os 2 processos administrativos, pastas minhas, que eu organizava com todos os meus despachos, eu não mandei. Mas quando fizeram a busca e apreensão, levaram minhas pastas. Pastas que eu tinha assim, como começar um ofício para um juiz, para os termos ficarem mais bem colocados, ou consulta de precatório, nada que interessava a ninguém, era coisa pessoal minha, eu deixei em casa. Modelos, na verdade eram modelos meus. E assim foi feito. E dessa Que ano foi que isso iniciou? Ou esses cheques, esses pagamentos por cheques? Na gestão do desembargador Oswaldo. Quando foi essa conversa? Essa conversa inicial que a senhora teve com ele? Que ele chegou e despertou e disse, 2006. Foi no começo da gestão dele. A primeiro pagamento. Quando eu cheguei, depois do carnaval, em fevereiro de 2006. Foi 2007, né? A gestão dele foi 2007. Não. Estamos em que ano? 2012. 2007, 2008. Ah, então pronto, peraí. 2007. Não, porque eu que fiz aqui é errado. Então, peraí, aqui é 12 e 11, aqui é 10 e 9. 9, 10, então aqui é... 2011, 12, Judite, 9, 10. Rafael. 7, 8. 7 e 8, então pronto, tá certo. E a senhora entrou lá no seu Em precatório em janeiro de 2007. Dia 18 de janeiro eu fui tomar posse, claro. A conversa com o desembargador Oswaldo que ele descobriu isso? Foi em 2007, então. No começo, não? No começo, quando eu cheguei do verão, do carnaval, Certo. eu fui tomar posse 18, depois do carnaval, ele estava na minha sala para saber como é que iríamos pagar esse valor desse processo 2002, que era muito alto. Se ele não ia ser preso, que ele nunca tinha feito aquilo, que o valor era muito alto, eu disse, você vai ser preso se você não pagar, porque o dinheiro está aí. Aí foi quando a gente começou a pagar. Não sei quantas parcelas foram. A partir do momento, qual foi o momento que ele questionou a senhora? Podemos trabalhar com o dinheiro que está Exatamente, sobrando, exatamente. depois que a gente terminamos não- de pagar esse processo. A gente não sabe, tem como identificar de onde veio esse dinheiro? Não. Na conta, tem como saber? Não. Quando foi que ele conversou com a senhora? Depois que terminamos de pagar o processo de 2002. Que foi quando? Eu não sei, porque eu não sei o número de parcelas. Mas foi no mesmo ano? Foi, eu não sei se foram 6, 7 parcelas. Mas foi o primeiro processo que foi pago no ponto do Oswaldo, foi nesse ano, de 2007, foi parcelado, eu me lembro bem que foi parcelado, eram várias pessoas e eram vários cheques. E a partir daí que ele começou a... Aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar com uma verba que a gente tinha não identificada. Não tínhamos Os pagamentos desses cheques, ele pediu para a senhora ir lá sacar. Nunca na conta dele, nunca fazer depósito na conta dele. Inclusive, às vezes até misturava. Tinha cheque pessoal dele, que ele passava para comprar alguma coisa, que ligava para mim. Carla, você libera passar o cheque. Por quê? Porque eu liberava tantos cheques dele, mas do precatório, que o banco terminava. Eu digo, não, isso aí já não é meu, é pessoal dele. Entendeu? Dizia isso para o funcionário do banco? Pro banco. E o pessoal do banco O sabia pessoal do banco. que o dinheiro era para o desembargador? Não. O banco ligava para mim para confirmar se o desembargador Oswaldo tinha passado um cheque de 10 mil da conta pessoal. Olha, eu disse, olha, essa conta é pessoal do desembargador. Eu não sei, eu vou passar para o setor. Ele já estava acostumado a consultar me consultar sobre os cheques do precatório.
Os cheques do precatório, todos eram confirmados comigo. Ninguém do setor sabia se era quem era pago. Não, com os cheques não. E fora Geórgia, a empresa de Geórgia, que você poderia ter recebido esse dinheiro, teria outras pessoas que ele passava esse cheque para outras pessoas que recebiam? Olha, o Ilza Dantas, que era secretária-geral, ela recebia uma média de 5 a 6 talões de cheques. Todos esses talões de cheques, desembargador Oswaldo deixava sempre um completo assinado. Então, ela tinha carta branca com o talão de cheque, tanto do precatório, quanto de uma outra conta que tinha no tribunal, que tinha dinheiro, que eu não sei qual é a conta, e que a conta também foi zerada na gestão do desembargador Rafael. Mas dessa daí eu não posso falar porque não é da minha área, não me compete. Mas eu sei que por quê? Porque o Ilza era na gestão de Oswaldo, entregou. E minha sala é vizinha do Ilza e eu sempre me dei muito bem com ela. Então ela entregou a conta Rafael, ao desembargador Rafael, com dinheiro, passando para o secretário os talões de cheque. E quando ela recebeu a conta inclusive até cancelada, se não me engano, sem nenhuma perda. Então eu não sei dessa parte. Era no Santander ou era no Bradesco? Banco do Brasil. Banco do Brasil. Uma outra pergunta só. E as pessoas que estão envolvidas nessa denúncia? Carlos Alberto Fascinado. Chegam mais na frente. Deixa eu fazer uma pergunta. Eles receberam cheques? Não. Cheques do desembargador Oswaldo, não. Todo o processo deles, de todos eles, de Cláudia, de Carlos Fassanaro, era via ou TED, que descobrimos depois que era mais rápido, e o banco não fez objeção em fazer o TED, ainda que fosse para outro banco, como era o caso de Carlos Fassanaro, que era na Caixa Econômica, como, e o Du também era na Caixa Econômica e no Itaú, e como guias de depósito judicial. Mas a gente não dava a guia, fazia transferência, por quê? Para não comprometer ele, a gente já tinha pedido para usar a conta dele. Então não queria nem que ele soubesse do que era. Nem soubesse do que era, por isso que eu falo da completa inocência dos dois. Entraram de gaiato no navio mesmo. Olha, a gente está precisando. O que foi que eu disse a Georgia? Eu estou comprando precatório. Até para Georgia colocar, eu estou comprando precatório. E negociando com o presidente. Como? A gente tem dinheiro, porque teve uma hora que a gente tinha que deixar um saldo na conta. Eu tinha 1,5 milhão, mas eu não podia deixar essa conta zerada. Então a gente usou 500 mil, um exemplo, estava lá 1 milhão, porque 1 milhão era um valor significativo e não chamaria tanta atenção. Ficou lá, um valor significativo. Se tá, mas agora como é que a gente vai poder fazer para dar continuidade? Porque na hora que você tira o primeiro, que entra no bolso e que é bom o valor, você quer dar continuidade. Foi na época que houve um problema, se eu não me engano, até com uma filha dele no processo junto à Receita Federal. Filha de quem? De desembargador Oswaldo. Inclusive, ela paga até hoje, Tatiane Cruz, ela paga até hoje uma dívida junto à Receita Federal e que recebe um precatório, que eu não sei de quem é. Eu só sei que ela recebe um precatório porque ela disse, Carla, essa questão dessa inspeção vai acabar com minha vida. Eu disse, por quê? Ela disse, porque é com o dinheiro que eu recebo do precatório que eu pago a Receita Federal. Eu disse, mas eu nunca lhe paguei precatório. Ela disse, você não me paga, mas eu recebo. Então, assim, a senhora tem certeza que essas pessoas, o Fassanaro, o Cabral, o Eduardo Palhares, Cláudia, ou qualquer outro servidor da sua casa, não recebeu cheque, a senhora acha que não recebeu? Não, cheque não. A senhora mencionou cheque de desembargador Oswaldo. Na época de Oswaldo, Tatiana ajudava de alguma forma na liberação? Tatiana era quem mandava dentro do tribunal na gestão do desembargador Oswaldo. Tudo era feito do jeito que ela queria, na forma que ela queria, botava para dentro e para fora, quem mandava era ela. Eu fui para lá porque eu fui professora dela. E quando ela quem me ligou foi Felipe, inclusive.
perguntando assim: Carla, você é chefe de seção do Recursos Humanos. Você não queria assumir um chefe de divisão e melhorar seu salário, blá, 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 blá. Eu disse, claro que quero, se vai aumentar meu salário, chefe de seção da divisão. Topei na hora. Felipe, o advogado? Felipe, o advogado, foi quem me ligou. Felipe Cortez. Nesse momento já houve alguma menção à possibilidade de desvio de dinheiro? Não, ele nunca Por falou parte nada. dele? Qual é a ligação do Felipe com Tatiana? Eles são compadres. Felipe e Tatiana. Felipe e Tatiana. Eles são compadres. Alguns desses depósitos, esse dinheiro que você sacava, eram entregues ao desembargador Oswaldo através de Tatiana ou de outro advogado, de Felipe, Só eu. direto para Oswaldo. Eu para Oswaldo. Nunca houve nenhum depósito em conta. Não, ele não permitia, hipótese alguma, e nem queria que eu fizesse. Eu disse, eu posso fazer um TED. Se Deus me livre, vai ficar lá marcado, registrado pro resto da vida, que saiu da conta do precatório. A qualquer tempo pode ser feito. Desses processos que a senhora mencionou, esses primeiros processos que a senhora mencionou, existiu algum acerto de que alguma parte desse dinheiro fosse recebida pelo desembargador através de honorários de advogado? Como assim? Não entendi. Por exemplo, no precatório da ENASA, Sim. é possível que o acordo tenha sido celebrado contemplando honorários, havia um percentual destinado a quem homologou esse acordo, a quem fez o acordo. Olha, se eu vou dar uma pessoa, eu vou dar vou colocar pelo que eu acho. Certo. Eu não tenho prova. Mas eu nunca vi necessidade de reunião entre eles. Eles nunca tiveram em nenhum. E a aceitação da redução de valor foi muito rápida. E quem se reuniu? O desembargador Oswaldo estava o desembargador Rafael, estava Micarla. No da ENASA, o que é que o desembargador Oswaldo tinha a ver com Eu o acho que processo era da da ENASA? corregedoria, ouvidoria, se ele era da escola da magistratura. Mas não tem nada a ver Nada com a o ver com precatório. ele. Mas já vinha recebido antes. Quem foi o juiz que determinou que o cálculo fosse corrigido com um percentual de 1% ao mês? O processo da IMAS, eu não sei quem é o juiz, não. Eu sei que quem homologou. Porque a senhora falou que o juiz deu Quem a... homologou, eu não sei se foi quem determinou, Certo. porque pode ter passado pelo processo vários juízes. Quem homologou o acordo foi o doutor Ibanez. Esse processo, especificamente o cálculo, Sim. já não estava mais sob a responsabilidade do Dr. Ibanez. A atualização do cálculo foi feita na divisão do precatório. Foi. Pela senhora. Por mim não, pelo setor de cálculo. Eu não fazia atualização do processo. E É por o João setor de Batista cálculo. Pinheiro Cabral. Não. Tem um setor de cálculo nosso que faz a atualização de acordo com o que for determinado em sentença. Ou, no caso, com o que for determinado no acordo, certo? Então, esse cálculo, ele nunca foi, ele a princípio foi questionado pelo Estado, porque ele dizia que estava tendo Não, incidência o da de juros ENASA, compostos. o da ENASA Não, é do município. Sim, eu estou dizendo, quando ele só foi questionado os cálculos que fazíamos uma vez pelo Estado, porque ele dizia que a gente aplicava juros sobre juros, mas esse da ENASA não. Quando foi questionado por que se chegou a 200 milhões, a justificativa foi porque a determinação em sentença era de que a aplicação de juros fosse de 1% ao mês. Aí, qual foi o fato deles terem aceitado por parte de Micarla, de ter recebido os 95 milhões? Porque se ele fosse atualizado normalmente, mensalmente, ele teria que ser atualizado e parcelado dentro dos 10 anos, a diferença ia ser absurda para pagamento por parte do município. Por isso que, ainda que alto, ele foi aceito de imediato os 95. Esse processo foi pedido por todos os procuradores do município, porque eles na ocasião não foram chamados e foram representados pelo procurador-geral do município, Dr. Bruno. Questionaram, ciscaram, reclamaram, foi uma confusão grande, mas o procurador bateu o pé, dizendo que o processo já havia sido assinado
já havia sido homologado e todo termo que era feito eu publicava na internet. E esse foi publicado. Inclusive, foi feito um pedido da parte, por Fernando Caldas, que retirasse o processo, porque estava dando, a mídia estava levantando, ia levantar outras questões que podia complicar eles, mas eu não pude tirar. Outra coisa, quem fazia essa planilha de cálculos dos termos de acordo era o setor de cálculos obrigatório ou eram as meninas responsáveis a chefe da seção de acordos, a subseção de acordos? Não, é o seguinte, o setor obrigatório ele funciona assim. Ele tem a chefe de divisão, sou eu. Setor de chefe de conferência de pagamento, que é Elton, que é a pessoa que eu falei no E temos um setor de autuação, porque nenhum Estado trabalha dessa forma. Nós recebemos, sim, porque mudamos também a forma como atuar o processo. Desde que passamos, então, a vir somente uma folha. Nessa folha tem que conter todos os dados, porque a gente estava tendo problema de que, quando chegava um valor para o setor de cálculo, ele destoava. O juiz homologava uma coisa, encaminhava a outra, e na sentença tinha outra, e a gente não sabia com que valor trabalhar. Então a gente passou para uma folha só, que é o mesmo modelo da Justiça Federal, onde tem nome do beneficiário, nome do autor, partes, ele era isento, quais eram as taxas que ele era isento, porque era questão da idade, o valor e a data. Esse requerimento foi eu que criei, disponibilizei no sistema, tem o nosso sistema para juiz e desembargador, certo? Então a gente partia dali, daquele valor. Então aquele valor dali, quem responder era o juiz. Se ele botasse um valor a mais ou menos, eu não tinha nada a ver com isso. Então tínhamos um setor de cálculo, porque a gente estava tendo problema no setor de cálculo. Tem processo antigo, que é o que vai acontecer muito ainda agora com o Estado, que você não sabe de que valor partir. Começa com um e termina com outro que não se justifica. É juros sobre juros e no final o juiz não homologa nada e você não sabe de onde parte. Então, assim, tem esse setor de cálculo, tem o setor de autuação, a folhinha chega lá pra gente. Só eu imprimia. Como eu estava muito atarefada, passei para o setor de autuação, ter acesso ao sistema Hermes, que a gente recebia pelo Hermes, que era, à medida que ia caindo no Hermes, automaticamente ia gerando a ordem cronológica, que a gente etiquetava, gerava o processo, fazia o despacho da presidente, mandando oficiar, fazia o despacho dela oficiando, ou seja, toda a burocracia. Quando ia para pagamento, o processo vai para o setor de cálculo. São dois meninos que fazem esses cálculos, Jorge e Francisco. E eles faziam os cálculos com base no que o juiz já terminava. Certo, mas o que eu perguntei é o seguinte, que a gente está separando aqui nessa pergunta, os processos que eram feitos a cursos e os processos que pegavam pela O requisição. procedimento era o mesmo. O procedimento era o mesmo, até os processos que eles Todos os processos que iam para acordo, inclusive em audiências ou para acordo extra, para eu poder chegar nesses 200 milhões, certo. Quem fazia era o setor de cálculo. Mas para poder levar para a audiência de acordo, a senhora não pedia para a servidora responsável lá fazer, para ter como base o acordo. Porque para a senhora formar um acordo, a senhora tem que ter como base o valor, antes de calcular esse valor. Certo? Antes de calcular esse valor pelo setor de cálculos lá, a senhora tem que ter um valor por base. Certo. Tem que ter um valor por base para fazer o acordo? Que é o valor que o juiz encaminhava. Exatamente. Certo. E para a senhora ter por base esse valor, a senhora tem que atualizar esse valor. Exatamente. Né? Nesse caso, quem fazia essa atualização do valor era era o setor de cálculo. Era o setor de cálculo. Assim, vamos pegar a sequência assim como está. Vamos voltar agora, porque chegou, a gente quebrou a sequência para fazer a nossa pergunta. Começou com aquele cheque. Com os cheques, depois do processo de 2002. A questão dos pagadores. Vamos lá, mas continuando. Eu queria, assim, mas é da conversa da senhora com ele. Como foi? Quem levou essa ideia? Quem teve essa ideia do desvio de dinheiro através de pagamento duplicado? Foi ele ou foi a senhora? Eu lhe confesso que eu não sei de quem partiu agora, eu instiguei. Eu mostrei a ele que existia dinheiro que não tinha origem.
disse, olha, desembargador, a gente tem dinheiro que não tem origem. Ninguém sabe. A senhora tem quanto tempo de carro nesse período? Lá no precatório, Isso, precatório. eu tinha acabado de entrar, eu Agora fui na tá. gestão dele. Com ele. Eu entrei com ele. Ele foi. A indicação foi dele. Foi dele. Certo. Ele que me colocou lá. Que foi por contato de De Tatiana. Tatiana, de Felipe. E o que foi que eles me pediram? Os dois, quando eu entrei. Faça o seguinte, eu quero um levantamento de tudo que está acontecendo aqui dentro. Quem foi que pediu essa? Tatiane e Felipe. Eles sempre trabalhavam juntos. Mas ele era funcionário do tribunal? Não, mas estava sempre com ela. Então, assim, eu quero saber o que é que está acontecendo. Foi quando eu falei tudo que tinha acontecido, das quebras de ordem, tal. E falei também do dinheiro que se tinha, entendeu? Então eu digo, olha, a gente também tem dinheiro, a gente tem... Então eu contava a história que tinha. Agora... Depois do apurado que você fez nos processos da precatória, você descobriu aquelas irregularidades, né, nos processos, que era de nome dos processos que você falou. Falei que existia... E falou também desse dinheiro. Da existência de verba. Não sabe que eu... Mas em nenhum momento eu nem coloquei para a Tatiane, nem para Felipe a forma que se Oswaldo, se desembargador Oswaldo, conversava com Tatiane, se estava recebendo dinheiro ou não, eu não sei. Mas você falou com o Oswaldo. Mas eu falei com o meu contato foi com o desembargador Oswaldo, que eu despachava com ele todos os dias. Ainda que eu não tivesse verba a entregar, eu despachava com ele, porque o número de processo era muito grande. Mas quem propôs o pagamento duplicado? Foi a senhora ou foi o desembargador Oswaldo? Ele perguntou quais eram as formas que a gente poderia fazer para fazer a retirada da baixa do dinheiro, ainda que deixasse o saldo. Eu disse, você pode pagar um processo mais de uma vez. Ele disse, então, além de pagar um processo mais de uma vez, eu posso pagar ele por inteiro? Eu disse, não, você acabou de pagar um processo parcelado, como é que você vai pagar um processo por inteiro? Ele disse, então faz o seguinte, altere no sistema e pague de uma vez só. Porque o que ele queria, ele não queria receber parcelado do jeito que ele estava pagando as partes autoras. Aí foi quando eu fiz a alteração no sistema, porque eu tinha que ter um registro para que se depois alguém me perguntasse por que esse cheque, se viesse a saber que o cheque saiu de 16 e pouco mil, por que ele saiu inteiro? Saiu inteiro porque tem esse processo aqui, que não é 2.670 dígito 7. Ah, esse processo não existe. Ah, então deve ser algum erro de dígito, vamos ver. E outra coisa, tanto era alterado no número como era alterado no nome. Tipo, acontecia demais. Marieta de Oliveira. É um nome muito comum, é um nome incomum, Marieta. Então a gente deixava Maria. Porque Maria tem uma. Maria de Oliveira. Maria de Oliveira. É tanto que se você lançar Maria de Oliveira. Então, assim, quando fazia alteração tanto no número, fazia alteração no nome para você ter. Você não conseguir chegar. Entendeu? Então, isso Tudo bem, tinha dinheiro de órgãos públicos sobrando que era depositado nessas contas. Fazia parte da estratégia de vocês lá, visando a depois se beneficiar desse dinheiro, chamar o órgão público e, vamos dizer assim, superfaturar ou aumentar o valor que um determinado município teria que depositar, já pensando em usufruir desse dinheiro ou com uma parte dele? Não, porque se trabalhava exatamente do contrário. A gente fazia atualização e a redução era com as partes e não com o município, porque o município sabia o que devia. Então a diferença era aquilo que vocês conseguiam reduzir com as partes. Exatamente. Então se tinha até, não, vamos botar para receber mais rápido. Exatamente. Só que aí é onde chega agora a segunda parte. A transformação do precatório e requisição do pequeno valor. Que ela não, a gente não tinha transformação. Nesse caso a gente não mexia porque tem que fazer alteração do sistema. Na hora que você altera no sistema, ele cai para a última ordem, eu não tenho como pagar. Então alterava a ordem cronológica, que isso a gente era assim, era o que mais. Era a única coisa certa. Era manutenção de ordem cronológica. Isso aí, em 2007, era garantido que não houve, a partir de 2007 não houve quebra de ordem cronológica. Certo? Isso aí a gente mantinha. O que aconteceu é o seguinte, de 1,5 milhão, deixou 1 milhão para ser um valor cheio
não chamar a atenção, e a gente precisou de dinheiro para dar continuidade, para chamar, para fazer a negociação, porque a gente sabia que o município ia pagar. Mas o município, às vezes, não pagava. Quando pagava 10 mil, o processo era 50 mil. Eu tinha que juntar 5 meses para pagar um processo. As partes se inquietavam, aí vinha o processo da questão da quebra de ordem, que era reativada. Foi que eu fiz. Eu disse, George, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de, vamos dizer, aí eu pedi, eu digo, faz a atualização desse processo. Pegar o processo da vez, mandar fazer a atualização. Tudo bem, daí a atualização. O processo deu 100 mil. Um exemplo. George, eu preciso, vamos dizer aqui, eu digo, eu vou tentar uma redução de valor. George, seu esposo. George, meu marido. Certo. Ele sabia que eu comprava precatório. Era o que eu passava para ele. Só. E que eu precisava do dinheiro que depois eu devolvia a ele. Ia comprar, devolvia. Então foi o que eu fiz. Peguei o Luiz, fazia atualização do processo. Pronto, George, me arranja aí 60 mil. O processo era 20, era 30 mil, por exemplo. Então, chamava as partes, pedia atualização normal. Aí nessa hora eu interferia na planilha. Eu tinha que interferir porque eu tinha que lançar o valor que tinha sido pago pela questão do imposto de renda. Certo? Então, mas quando o presidente, quando era para lançar o valor final, eu pagava o imposto certo, mas o valor final eu tinha que lançar o valor que eu tinha pago. Por exemplo, se eu tinha pedido, era 60 mil o processo, a gente nunca pagava menos do que 50%. Isso a gente, pelo menos assim, tomou por base. 60 mil, você receber à vista, recebe na hora, porque eles não tinham perspectiva nenhuma de receber pelo tempo dos processos. E a gente tem lá, eu tenho lá uma gaveta desse tamanho que é só espólio. De tanto tempo que esperaram, né? Então, desses 60 mil, eu pagava os 30, certo? Então, eu pedia 100 mil, nem utilizava os 100. Então, desses 30 mil que a gente lucrava, certo? Desses 30 mil, aí eu chegava para o desembargador Osvaldo, olha, consegui comprar um precatório. Eles não me digam nem a fonte. Aí ele não queria nem saber como é que eu tinha conseguido o dinheiro. Mexeu no dinheiro, eu disse não. Ele disse, então, quanto é que é? 30 mil. Eu disse, pronto, fica com 10 mil. Então, eu devolvi a George os 10 mil. Entendeu? Disse, olha, George, comprei um precatório, tive redução do valor, ganhei 10 mil no precatório que comprei. Tá aqui, você me deu 100, eu nem usei os 100, usei só 60 e estou devolvendo os 70. Pronto. E assim foi indo, dessa forma. Aí, essa diferença a senhora entregava quem? A senhora ficava com 10 e os outros 20 eles eu tinha 100 mil. Existia um percentual já pré-definido ou era caso a caso? Era caso a caso, dependendo do valor. A gente já chegou, eu até disse a ele, eu digo, olha, eu acho que a gente deveria até determinar um percentual, porque quando é um valor muito grande, você quer o dinheiro quase todo. E quando é um valor pequeno, a gente ficava quase para a metade. A senhora dizia isso aqui? Ao desembargador Osvaldo. Aí ele disse, não, mas eu sou o chefe. Eu digo, mas quem está fazendo sou eu, e quem está na reta que sobrar, não vai sobrar para o senhor não, o senhor é presidente, vai sobrar para mim que sou funcionária. Aí ele chegou e disse, mas quem assina o cheque sou eu. Eu disse, então tudo bem. Se é o senhor que assina o cheque para pagar, que assim seja. Porque não tinha que ser pago pelo cheque do precatório, tinha que ser pago pelo dinheiro do precatório. E o pagamento dele era feito como? A gente pagava Era sempre a senhora que ia entregar? O pagamento era comigo. Todo pagamento. Direto ao desembargador Osvaldo. Tem mais alguém nessa reunião ou era sempre só com ele? Quando eu entrava, eu só entrava no final da tarde. 5 horas, 5 e pouquinho. Não ficava ninguém na sala. Nunca despachei nem com ele, nem com o desembargador Rafael. E quem estava saiu. Rafael também recebeu nessas condições? Dessa mesma forma. A única diferença é que o desembargador Rafael não trabalhava com cheque. Foi Já quando a era gente passou para depósito judicial. Aí o sistema para eles, como é que funciona? Ficou muito mais fácil. Na gestão de Osvaldo foi sempre em cheque. Não.
No começo foi cheque, a gente começou a ter muito problema, porque eram muitas partes. E a gente. Era cheque de massa a pagar, você pegava um precatório de 20, 30 autores para 10 parcelas, não tinha como. Foi quando, em reunião com o banco, a gente conseguiu fazer o depósito judicial. O depósito judicial era muito mais fácil, o pessoal achava que não, mas era muito mais fácil, porque é um cheque em branco que você tem. Você tem uma guia de depósito judicial, onde para o banco, vai estar um problema nesse processo daí. Interessa o quê? O número desse processo daqui. Certo? A gente botava o número do processo correto, o valor do processo vinha aqui, e tinha aqui era o beneficiário. Não, o beneficiário era a parte última, era quem depositava, era o autor, não, era o réu, autor e beneficiário. A assinatura aqui, essa guia daqui, ela só era assinada pelo presidente, pelo vice-presidente e pela secretária-geral. A secretária-geral tem substituta legal, mas ela não tinha autorização de assinar guia. Certo? Então, sempre os três. Todas as guias que iam para ele ser assinado só estavam preenchido o réu e o autor. O beneficiário poderia ser qualquer um. Então, dessa forma, saía muito mais fácil. Só que tinha um problema. Eu não podia pegar esta guia, que tinha aqui em cima a conta, agência 3795, dígito 8, tinha a conta 8604, dígito 5, tinha TJ, pleno e a origem precatória. Eram os dados que constavam aqui em cima. E o valor daqui. Eu não podia passar para um laranja, como foi Cláudia e os Carlos, porque ele ia pegar essa guia daqui e ia ver que era um precatório. Eu não tinha como explicar. Aí o que foi que eu fiz? Entrei em contato com o banco e disse: me diga uma coisa, eu tenho uma guia. Se eu mandar esta guia para o Banco do Brasil, dizendo quem é o beneficiário, e o beneficiário dizendo que autoriza depositar em conta tal, agência tal, babá, vocês fazem? O banco faz, claro, sem problema. É um cheque nominal que está assinado pelo presidente, onde está informando o nome, conta, agência e CPF. Então foi assim que o dinheiro entrou na conta deles. Isso que eu estou dizendo que eles não receberam um cheque. Carlos, Cláudia e Carlos Fassanaro. Cláudia, que era quem tinha mais acesso a mim, foi algumas vezes sacar. Eu disse: Cláudia, faz favor para mim, eu preciso pagar isso aqui ao advogado urgente. Mas também não dizia o que era detalhe. Dei uma carreirinha aqui no banco. Eu estou botando você como beneficiário. Você vai lá, pega o dinheiro e traz pra gente. Eu digo: não, pela sua viagem, pela gasolina. Tirava da minha carteirinha, daí, R$100, R$50, pegava e ficava com o valor da guia. Então, com as guias foi muito mais fácil fazer as saídas de dinheiro. Então, as saídas... Teve algum cheque da época do Marcos Oswaldo que ele tenha assinado e a senhora tenha colocado nominal. Antes dele assinar? Não, depois dele assinar, ou antes. O cheque já preenchido por ele, assinado por ele, a senhora preencheu o valor dessa sobra de recursos que vocês passaram a se apropriar. E a senhora chegou a preencher algum nominal a essas pessoas, Fassanaro, tem certeza? Eu tenho 90% de não ter nominal a senhora, nominal a Gleice. A Gleice, sim. Ou a Gleice ou a Georgia. Era um dos dois. Na época do desembargador Oswaldo, o dinheiro entrava sempre na conta da Gleice ou de Georgia? Com um cheque. Eu não me lembro de ter passado o cheque para ninguém, não. Aí, na época do desembargador Oswaldo, quando mudou para ser a guia de depósito, esse dinheiro era depositado aonde e depois era repassado para ele? Era depositado na conta de Carlos.
façonaram? Carlos, Sueli, Carlos, Cláudio, Cláudia, as Por que a partes. senhora prefere Tânia. Elisa, Lex e a Jorge? Porque aí eu já tirava Geórgia da jogada. E assim, ele estava muito ligado a mim. E Glex e Geórgia Leal, eu confirmava. Leal que batia, podia o banco ligar para mim. Ligar. Então era muito mais fácil, assim. Foi mais difícil envolver outras pessoas. Entendeu? Agora, de cheque, eu não me. Se eu passei cheque, eu não Vamos ver se a senhora reconhece esses artigos. Essa letra é sua, nominal A. Essa letra é minha, preenchida por mim. Isso é do período de setembro de 2007, não é isso, chefe? 2007. Da época dele, mas eu não me lembrava de ter depositado um cheque na conta dele, não. Aí tem Porque nominal. os cheques eu sei que o cheque de 70 teve uma tese de 79 mil que foi feita. Agora, realmente, eu não me lembrava desse cheque, não. Mas essa assinatura é sua, isso aí eu. Essa letra é minha. A letra é minha. A letra do. O valor e todos os dados aqui na data. Quem preencheu o cheque fui eu. Tem vários cheques aí. Você não vai... Esse cheque eu preenchi. o desembargador Esse cheque eu preenchi. tinha conhecimento de que essas pessoas que estavam sendo inseridas aí, o Fazanaro, era Não. exatamente para tirar o dinheiro dele. Não, era o que ele dizia, não me interessa, eu quero dinheiro. Eu não queria saber como você fazia, eu queria Não, saber de ele receber queria o- saber de receber o dinheiro. A mesma forma, quando eu fui trabalhar com o dinheiro de Geórgia, ele também não queria saber de onde é que eu estava tirando dinheiro. Ele só perguntou se eu estava tirando 1.000 de 1 milhão que a gente tinha deixado quieto. Entendeu? As letras desse Todos cheque são são meus, seus. são minhas. Esse método Esse foi aqui, seguido desde peraí, o- deixa eu ver o resto. Esse é meu, mas eu não me lembrava desse cheque. Tem para Carlos Fazanaro também. Tem? Estou vendo aqui, tá? Não, para Carlos Eduardo Cabral. Mas eu não me lembrava não. Eu me lembro com certeza absoluta, porque fui eu que fiz Esses outros aqui. Tem para a senhora também. pra mim. Agora a letra eu acho que não é da senhora, eu acho que é da senhora. Não, essa letra é minha. É sua também? Essa letra é minha. Em que banco? Eu só tenho um Banco do Brasil. Isso aqui deve ter sido muito do começo. Eu não tinha ideia de que podia me lascar só no vínculo. É por isso que eu afirmei que só tinha da Igreja, porque eu me lembro bem, porque eu ia para o Unibanco. Eu ia fazer os depósitos dele, mas não me lembrava do cheque, A não. maioria realmente é Geórgia e Gleice. Geórgia e Gleice. Porque fui eu que fiz todos esses, já estavam Geórgia, claríssimos na minha memória. Carlos Alberto. Esses outros eu não me lembrava em hipótese alguma, mas a letra é minha. O valor aqui foi preenchido por mim também. Eu só estou afirmando então que todo esse valor aí era sacado, entregue ao desembargador e ele Em repartia, parte. ele repartia com a senhora Em o parte. percentual. Desses aí, quanto mais ou menos ficava? A senhora lembra? Ficava para ele e a senhora. Não era assim, todos de uma vez. Eu tinha um cheque de 29.686, certo? Eu tirava 9.687 e dava os 20 mil. Entendeu? Então, Então ficava por uma parte não na sua existia conta? percentual. Na minha conta não. É, Na minha Sacado, mão. na sua mão, certo. Na minha mão. Desses outros, o valor mais Mas eu alto, pergunto à aí de senhora. 70 e pouco mil, né? Os Tem de valores. 79, tem valores Desde diversos. 79, por exemplo, a senhora ficava com quanto ia passar a conta aí, em média, em média. Não era prefixado. Deixa eu tentar. Tem Eu coisa lembro assim, um valor mais fechada. alto. A maior parte o valor mais alto, eu digo. Até que mais ou menos. Estou De te fazendo uma 80 pergunta que mil. talvez possa mensurar. A senhora ficava sempre com menos da metade? Ficava sempre com menos da metade. Sempre com menos da metade. Sempre dava menos da metade. A não ser se fosse um valor. Ainda dava menos da metade, porque quando era 30 mil, eu ficava com 10 mil. E quando era um valor mais alto, essa diferença era maior ainda, em percentual. Era. Esse método que a senhora usou, que foi usado no início, seguiu até o final, até descobrir esse método de cheque primeiro e depois transferência para essas pessoas. Foi sempre, Não, era essa forma que era sempre foi essa utilizada forma que foi utilizada. para desviar os recursos. Sempre foi. Primeiro com cheque, depois Primeiro com cheque. dinheiro, depois com dinheiro. Primeiro cheque, pra você ver, eu não me lembrava deles de jeito nenhum. Depois Mas com todas dinheiro. as letras são minhas. O desembargador desconhecia essas pessoas, mas ele sabia, ele tinha Ele tinha consciência sempre de que essa era a forma de desvio.
Sabia. Em nome dessas pessoas, embora ele Não, as em nome conheça. não. Ele não sabe quem são as pessoas, Usando não. pessoas. Usando o nome dessas pessoas. Arranje ela pessoas. Arranje forma. E me dê o dinheiro. Fora essas Vai pessoas, sair. existem outras. E desistiu. Teve Como? mais gente. Tânia Maria da Silva. Tânia, Laura, Maria. Pessoas Maria reais. de quê? São Maria pessoas de Maria reais. dos Prazeres. Maria dos Prazeres, Maria Albertina. Não, Maria Albertina. Albertina Albertina. Pereira. Iranete. Maria. Todas as Mas pessoas tinha outra trabalhavam com Maria. você, né? Todas pessoas. Albertina, Tânia, Maria dos Todas Prazeres. eram pessoas que não Laura. sabiam. Laura. Eram pessoas que não sabiam. Leigas. Pedir a senhora lembrar aí, se a senhora puder lembrar de cabeça, todos os beneficiários que a senhora usou. Beneficiários, entre aspas, né? Os O beneficiário era Laranja. eu e o Não, fomos lá. presidente. Os presidentes. Os presidentes. É, porque começou com Teve algum desembargador que a senhora chegou a repartir algum recurso, ou que sabe que eles repartiram algum recurso? se eles sabiam, eu não sei. Só pode afirmar que repassou o dinheiro. Agora eu passei para Oswaldo e Foi Rafael. o Rafael Rodrigues. Nenhum outro desembargador repassaram dinheiro efetivo. Eu Mas e eles, a senhora também não sabe se eles dividiram algum não outro sei. recurso. Agora, porque teve dinheiro repassado, esse dinheiro da ação penal foi traminoso. Esse dinheiro que a gente conseguiu aprender nesse processo. Foi traminoso que foi recebido, as guias, né? As guias foram recebidas das contas dessas 3 pessoas. A senhora estava repartindo com quem? Repartindo com quem? A gente continuava repartindo com Não, eles. esse processo daí, ele está todo errado. Esse processo daí é um processo que envolve Cláudia, Carlos, é um processo de R$241 mil. Não é? Mas não foi só nesse, porque nesses 4 processos aqui a gente conseguiu subir 6 milhões. De 2011. Todos Mas sacaram eles em 2011. continuam recebendo. Eles não só recebem. Olha, Oswaldo começou a receber na gestão dele. Certo. Mas ele continua recebendo na gestão do Não, Rafael. Vamos vai contando a história como Tá, foi depois então, que passou. Isso aqui é meu. Fui eu que assinei. Como foi que Fui eu que passou. preenchi todos Em eles. relação à pergunta de infração inicial, se a senhora puder lembrar os nomes Sim, o nome das claro. partes. Tinha Laura. Mas o nome, O nome completo. completo. Assim, o sobrenome, Laura. O sobrenome. Laura do Nascimento, Maria dos Prazeres, Albertina Pereira, Iranete Pereira, Tânia da Silva, a outra Maria, eu acho que é Maria da Silva também. Tânia Maria do Nascimento e Tânia Maria da Silva. Não, Não? Tânia Maria. Tânia Maria. A outra Maria, porque são 2 Marias, Maria dos Prazeres e tem uma Maria. Mas a Maria, eu não sei se é Maria da Silva, eu não lembro, eu sei que é Maria. Quem era essa Maria? Que é também minha empregada minha. A gente chamava de Xanda. Aí tem Cláudia, Carlos Façonaro e Carlos Alberto. Carlos Façonaro e Carlos Alberto. Foi pro intermédio de Geórgia, Foi por intermédio de Geórgia. que era uma igreja de infância. Porque quando elas foram pegar aí, como eram guias de valores pequenos. Então elas iam, era 2.000, pode ver que não teve nenhum cheque delas. Não é possível que eu esteja errada em questão de cheque. Tânia, né? Tânia de cheque, Tânia Maria do porque foi Nascimento. depositado na conta dela, ela não teve acesso ao cheque. Porque eu podia mandar para o banco fazer. Entendeu? E como foi assim? Para a senhora utilizar essas contas, como é que a senhora conversou com essas pessoas? Como é que... Estou precisando de uma conta para fazer um depósito. Me empresta sua conta, fecha. E eles não perguntavam não? Nunca Eu sabe. Aí tem aqui, ó. Ela sacava. Ela sacava. As próprias partes sacavam. Tem uma guia de Laura, um exemplo, uma guia que era a guia, mesma coisa, ia no banco, fazia o saque lá na boca do caixa e me devolveu o dinheiro. E a senhora repassava só o valor contigo? Não, Repassava dela algum não, valor? porque ela não era uma empregada minha e eu pedia em forma de favor. Olha, estou precisando acelerar isso aqui. E aquela questão do dia da gasolina, era com quem? Com Cláudia. E mais ninguém, só E com Cláudia? Fazanaro e Palhaço. Chegava a receber alguma coisa. Geórgia pagava. George pagou ali. Pagou ele. Pagou. Era quanto? Quando eu não sei. Eu não sei porque eu já não tinha contato com E eles eram contato era com o Geórgia. Com o Geórgia. As empregadas com a Eu senhora. fazia o TED para conta de
estacionário e de Carlos Alberto. A gente chama Guga e Dudu. Pronto. Fazia o TED para conta deles e fazia retirada. E esse dinheiro, assim, ele não era nem sempre meio a meio, nem no percentual como vocês colocaram. Por quê? Porque Oswaldo começou a receber na gestão dele. Mas na gestão de Rafael, ele continuou a receber. Quem passou, né? Porque foi quem começou no ele sabia que ia continuar. Tá, vamos na ordem. Então vamos chegar no final da gestão do desembargador Oswaldo e começar a gestão do cheques, só desembargador relembrando. A senhora falou, começou sobre os cheques, né? Depois dos cheques, a gente valia e isso aí, a gente ainda está Em Oswaldo. Oswaldo.